Olá, amados alunos, amadas alunas, meus queridos estudantes, chegando com mais uma videoaulas para vocês, especificamente para vocês do 8º ano, onde hoje nós vamos discutir, estudar, levar conhecimento, levar entretenimento para você, que claro, está em casa nesta quarentena, doido para aprender. Então vamos lá, hoje nossa videoaula vai ser sobre frase, oração e período. Vamos conhecer um pouquinho daquilo que vocês já sabem, mas vamos recapitularmos mais um pouquinho e entrar detalhadamente sobre isso. Quando eu digo blá, 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 amada, você entendeu alguma coisa? Claro que você não entendeu. Então, isto não é uma frase. Mas quando eu digo a janela foi aberta para ver o beija-flor, nessa situação, você entendeu. Então, isto é uma frase. Então, o que é uma frase, professor Marcos? Uma frase é um conjunto de palavras que tem um sentido lógico e compreensível. Isto é uma frase. Existe, de acordo com o seu enunciado, dois tipos de frase. Uma frase verbal e uma frase nominal. A frase nominal é aquela que não tem verbo. Se eu estou lá, numa situação de apuro, e eu grito, socorro! É uma frase nominal, porque não possui verbos. Mas se eu estou sentado à mesa, almoçando, e eu digo, traga minha comida, traga é um verbo. Então vai ser uma frase nominal. Vai ser uma frase verbal, certo? Então, frase é este enunciado de palavras que tem um sentido lógico, que tem um sentido compreensível. Existem dois tipos de frase de acordo com o enunciado, frase verbal e frase nominal, certo? Toda frase é uma oração, professor? Não. A oração é aquela frase que possui verbos. Para cada oração eu tenho que ter um verbo. Se a frase não tem verbo, ela não vai ser oração. Neste tempo chuvoso, eu estou na minha janela, observando o céu e eu digo, que temporal. Que temporal? Não tem verbo. Então vai ser uma oração? Não, porque não tem verbo. Agora eu digo, hoje está um dia chuvoso. Hoje está um dia chuvoso. Vai ser uma frase verbal e também vai ser uma oração. Por que vai ser uma oração? Porque possui verbos, certo? Porque possui verbos. Então, para se ter uma oração, eu tenho que ter verbos. Entendido isso, turma? Entendido aí, 8º ano? Então, eu só vou ter uma oração se eu tenho verbo. Para cada oração, eu tenho um verbo. Se eu tenho mais de um verbo na oração, professor, eu tenho o quê? Eu tenho mais de uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. E assim sucessivamente, ok? Entendido até aí? Já vimos frase e já vimos oração. Agora vamos para período. Vamos para período, certo? Vamos para período. O que é o período? Período, nós temos o período simples e o período composto. Quando é que eu tenho um período simples? Quando eu só tenho uma oração. Ou seja, quando eu só tenho um verbo. O garoto passeava no parque. Quem é o verbo na frase, professor? Passeava. Só tem um verbo, só tem uma oração. Então, eu vou ter um período simples, porque eu só tenho uma oração, só tenho um verbo. Período simples, ok? Agora, se eu digo, o garoto passeava no parque e nadava no lago. O garoto passeava no parque e nadava no lago. Observe esta frase. O garoto passeava no parque e nadava no lago. Se nós formos entender, nós vamos encontrar 2 verbos, passeava e nadava. Então, eu disse a vocês que para cada verbo nós temos uma oração. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, meu período não vai ser período simples, vai ser um período composto, ok? Entendido? Período composto. Se eu tenho uma oração, período simples. Se eu tenho 2 orações, período composto. Entendido? Muito bem até aí.
E agora, os períodos compostos, eles podem ser classificados de duas maneiras. Período simples, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vamos entender aí o que é o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Período composto por coordenação é quando ele tem uma frase, uma oração, ela não precisa do auxílio da outra. Eu vou pregar a mesma frase que eu já disse para vocês. O garoto passeava no parque e nadava no lago. Qual é a primeira oração? O garoto passeava no parque. Só esta oração vocês entendem, não entendem? Logicamente. Vocês não precisam da outra oração para vocês entenderem a frase. Então, uma única oração tem o seu sentido completo. Então, nós dizemos que este é um período composto por coordenação. Por que coordenação? Porque ela tem o seu sentido completo. Ela não vai precisar de outra oração para dar o seu sentido completo. Então, nós temos um período composto por coordenação, certo? Período composto por coordenação. E quando é que nós temos, professor, um período composto por subordinação, então? Um período composto por subordinação, a palavra já está dizendo. O que é subordinado? Quando você aí em casa que está assistindo, que está nos ouvindo, você é subordinado normalmente aos seus pais. Por que subordinado aos seus pais? Porque você, para sobreviver, você precisa dos seus pais. Então, quando você depende de outra pessoa, é porque você é subordinado. Então, se a oração depende de outra, é porque ela é subordinada a outra. Vou pegar uma oração e dizer a vocês. Se eu digo assim, se eu fosse alto, seria jogador de basquete. Observe esta frase. Se eu fosse alto, seria jogador de basquete. Primeira oração, se eu fosse alto. Só esta oração tem seu sentido completo? Absolutamente não. Ela vai precisar da outra oração, que seria jogador de basquete para preencher o seu sentido completo, para dar o seu sentido completo, né? Então, observe que uma depende da outra para dar o sentido completo, tá certo? Uma frase precisa da outra. Então, aí nós dizemos, se eu fosse alto, seria jogador de basquete. Quem são os verbos? Seria, se eu fosse alto, seria jogador de basquete. Dois verbos, período simples ou composto? Período composto. Agora vai ser o quê? Por coordenação ou por subordinação? Por subordinação. E por que, professor, por subordinação? Porque uma oração precisa da outra para completar o seu sentido, dar sentido à outra, tá certo? Uma precisa da outra para completar dar sentido à outra, ok? Então, nós vimos frase, oração e período, né? Para que vocês entendam. Vimos que a frase só recapitulando, para que vocês entendam. Frase é um enunciado, é um emaranhado de palavras que tem um sentido completo. Pode ser frase nominal, nominal, que não tem verbo, verbal, que tem a presença de verbo. Vimos oração é uma frase que contém verbos. Para cada oração, nós temos um verbo. Nós vimos os períodos. Período simples, quando nós só temos um verbo. E período composto, quando temos dois ou mais verbos. Nós vimos que o período composto, ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Período composto por coordenação, quando uma frase, elas são independentes, ou seja, uma não precisa da outra. E período composto por subordinação é quando uma frase precisa da outra, tá certo? Muito bem, este foi o nosso assunto inicial aí para o 8º ano. Depois, na próxima semana, nós teremos outra videoaula para vocês, dando continuidade a esse assunto. Então, fica a dica aí, vão lá no nosso canal, dá o like, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo, leva conhecimento a quem você gosta e, amados alunos, faz a educação acontecer. Nosso país só vai mudar se a educação continuar, mesmo num tempo como este. Mas a educação tem que continuar acontecendo. Forte abraço, fica com Deus, Jesus abençoe todos vocês. Fui!